Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Quero que você abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15 e verso de número 11, por favor. Eu quero falar hoje sobre o filho pródigo, uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Por favor, abram aí as suas Bíblias, vocês que as trouxeram. Lucas, capítulo 15, verso de número 11. Glória a Deus e aleluia. Glória. Todo mundo achou? Amém? Minha Bíblia diz assim, E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-mo-nos e regozijar-mo-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, papai, com a tua presença. Eu te peço, Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor quebrante o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente, quando olha para a parábola do filho pródigo, a gente encontra aqui a história da vida de muita gente. A gente encontra aqui situações com as quais provavelmente nós não gostaríamos de viver ou de nos confrontar, né? Quando nós somos comparados.
E eu queria que você observasse que esse texto, ele faz uma comparação sobre comportamento. E ela é muito clara, não é? Ela trata sobre um filho que era justo e um que era injusto, não é? Então, Jesus, isso primeiro é uma parábola, né? É uma parábola. Jesus usou ela para falar, e eu vou te mostrar no final, a respeito dos judeus. Ele está falando sobre os gentios e sobre os judeus. É muito claro esse texto. Mas eu vou levar ele verso a verso para ficar bem fácil de te explicar e conseguir a gente não perder nenhum detalhe. Vamos lá. Ó. Um certo homem tinha 2 filhos, 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Primeiro ponto. O pai nunca vai reter aquilo que é seu. E você vai fazer com o que é seu aquilo que você quiser. Escute bem o que eu estou te falando. Jesus nunca vai impedir você dentro do teu livre-arbítrio. Você tem opção na sua vida. Você tem o direito de fazer escolha, cada um de nós. Nós temos o direito de fazer as nossas escolhas. Aquilo que nós pedimos a Deus, Deus vai dizer, claro, faça. Senhor, eu estou com vontade de pular daquele prédio. Claro, pule. Senhor, eu vou amarrar um elástico aqui na minha cintura e eu vou pular daquele viaduto, fazer um bungee jump. Ele falou, legal, vai lá. E talvez você vá se assustar olhando para Deus e dizer, mas Senhor, por que o Senhor não vai me impedir? E se eu pular de lá e arrebentar o elástico? É por sua conta e risco. O seu livre-arbítrio traz para você consequência. E a culpa não é de ninguém, é sua. Porque a Bíblia diz que aquilo que você planta, isso é uma lei, irmão, universal. É como a física, toda ação gera uma reação, igual ou... Mas você tem o direito de fazer. Você tem o direito, irmão. E você pode fazer o que você quiser, porque você é livre. Agora, você precisa estar pronto para arcar com as consequências das suas escolhas. Isso é uma coisa que você tem que aprender. Você não pode ser inconsequente. Eu vou fazer esse negócio aqui, não quero nem saber. Vai nessa tua força aí. Só que aquilo ali vai gerar uma consequência para a sua vida e para as pessoas que estão ao teu redor. E você tem que lembrar disso aí. E você tem que lembrar isso aí. Sexta-feira eu estava indo para o sítio. E eu fui com a caminhonete mais pesada. Estava chovendo muito ali na Garuva. E eu olhei assim na estrada para ultrapassar, né? Tinha um cara andando devagar na minha frente. E eu não vi ninguém vindo do lado de lá. E estava bem movimentado, bastante movimento, né? E o carro pesado, ele demora um pouco para desenvolver a velocidade, então você tem que sair com espaço legal. E eu liguei a seta, saí na esquerda, acelerei. Quando eu cheguei na metade da ultrapassagem, estava vindo uma carreta na minha direção, preta, com a luz apagada. Eu não vi. Mas eu optei em fazer a ultrapassagem. Né? Claro que o cara tem que estar... Veja, o cara tem que estar com a luz acesa para eu ver ele, né? Mas o erro dele não justifica o meu. Porque se eu bater de frente com o caminhão, quem vai morrer? Sou eu. Eu posso reclamar que o caminhão não está com a luz acesa? Eu posso reclamar que o caminhão estava acho que uns 130 por hora, porque ele apareceu e do nada? Não posso, a imprudência é minha. Né? Acelerei o que deu e... O cara de trás buzinou, deu luz, porque eu fechei ele, né? Mas se eu não saio, o cara tinha me matado. Quem nunca fez uma bobagem no trânsito, atira a primeira pedra. Não é? Então, eu tenho responsabilidade, eu estou dirigindo. E a chave do carro está na sua mão. Jesus te deu o carro, é seu. Você vai a hora que você quiser, onde você quiser. Dirige como você quiser, porém, não esqueça que as consequências, quem tem que arcar é você. Você não pode reclamar. Mas a culpa é do... Não, é sua. Você está tomando atitudes.
Você está fazendo escolhas. E não é mais tempo das pessoas ficarem tentando justificar as coisas da sua vida com os erros dos outros, irmão. Não é justo. A Bíblia é muito clara, Jesus é muito claro. Ele disse: o pai não peca não paga pelo pecado do filho, e o filho não paga pelo pecado do pai. Quem peca, paga. Ah, mas a culpa é da minha mãe que ela não me deu atenção. Não, a culpa é sua. Ah, a culpa é do meu pai que foi ausente e daí ele não me... Não, é sua, irmão. Não é culpa de ninguém. As coisas que você faz são culpa sua. As suas escolhas fizeram isso com você. Então, esse texto traz para nós hoje algo que traz uma clareza de pensamento e raciocínio. Porque a Bíblia diz que nós temos que prestar a Deus um culto racional. E você vem na igreja para você pensar no que você está lendo e ouvindo aqui hoje. Certamente porque nós precisamos ouvir isso, cada um de nós. Então a vida que você leva hoje não é culpa de ninguém, é sua. Você plantou, você colhe. Você fez a opção, você vive a sua vida hoje. Eu não posso reclamar da pastora. Da pastora está com o cabelo loiro hoje. Eu não posso ser eu que dei o dinheiro para ela pintar o cabelo. Falei: toma um dinheiro para você, o que você vai fazer? Ela chegou em casa com o cabelo pintado, eu vou reclamar? Eu que dei. A gente tem que parar de querer se fazer de vítima da circunstância e da situação, achando que nós somos as vítimas de algo que nós geramos. Se eu for para o inferno, eu vou para o inferno com as minhas pernas, irmão, não com as suas. Você não pode me levar para o inferno, só eu posso. Ninguém pode tirar a tua salvação, só você pode. São as suas escolhas, irmão. E a gente precisa aprender a ter responsabilidade em tudo. E o pior de tudo isso ainda é que a Bíblia diz que quanto mais é dado para você, mais responsabilidade você tem, porque mais vai ser cobrado. Quanto melhor é o teu carro, não é? Quanto melhor é o teu carro, se teu carro é um carro mais legal, anda mais risco você corre. Não é? Mais risco você corre. Se você anda de Fusca, eu dei risada essa semana, estava subindo a serra, um tiozinho me passou de Fusca. Estava subindo de Mercedes, andando bem de boa, tentando... O cara me passou pela direita, assim, acho que uns 80 anos, ele e a sua esposa. Fuscão, coisa mais linda, é originalzinho, 74, eu tive um igualzinho. E ele me passou, olhou, eu com um carro de 300 cavalos, ele com um de 65, ele me passou e foi embora. Eu não podia passar, tinha um caminhão na minha frente, não dava. Né? Então, se você tem um carro que anda muito, você vai ter oportunidade de andar muito. É isso que a Bíblia fala sobre quem muito tem, muita responsabilidade tem. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Agora, se você tem pouco, você está de fuca, você corre menos risco de capotar, de rodar na estrada, de bater numa ultrapassagem porque o carro não anda. Aí você não vai fazer, né? Aquelas ultrapassagens que nós fazemos, eu faço. Então, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo. Por que ele desperdiçou tudo vivendo dissolutamente? Irmão, você sabe por quê? Porque era dele. Olha o que o Espírito Santo está falando para você. Você faz com o que é teu, o que você quiser. Deus deu para você. Se você quiser jogar fora, o problema é seu. Deus deu a bênção para você, irmão. Deus deu uma oportunidade para você. Deus abriu a porta para você. Agora, se você quiser jogar fora, você vem na igreja segunda-feira, o Espírito Santo fala com você, usa o profeta e falou: amanhã você vai receber uma ligação, vai ter uma entrevista de emprego, vai lá, a porta está aberta. Aleluia!
Daí a irmã vai lá, põe uma calça jeans, tudo rasgada. Rasgada aqui, rasgada aqui, rasgada, rasgada. Pinta o olho de preto, passa aquele papel machê azul no cabelo. A vaga é dela, irmão. Daí ela se prepara para ir para a empresa. Quando ela chega na empresa, a psicóloga olha ela. Essa aí não. Aí ela vem domingo e vem, ô profeta, você falou que a vaga era minha? Nós fazemos as nossas escolhas, irmão. Cada um de nós. E nos responsabilizaremos por cada uma delas. Responsabilidade é sua. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. 14. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer. Outra lição, enquanto não acabar, não começa. Nossa, pastor. Que conversa é essa aí? Irmão. Enquanto Deus, escute isso aqui que eu vou falar para você. Eu tenho falado aqui para vocês constantemente, muita gente talvez não tenha entendido ainda, mas eu vou te dizer hoje de novo, Deus não come pato magro. Deus só come pato gordo. E Deus deixa o pato engordar, irmão. Sacou? Porque o cara começou a gastar, Deus não falou nada para ele. Falou? Não. Ele foi no primeiro baile, tomou a primeira querosene com metanol, pegou as gurias, voltou para cá, porque ele não gastou tudo numa noite só. Foi um período de tempo. E ele só parou quando? Quando a sua grana... O que isso quer dizer, irmão? Que enquanto não acabar a gasolina, não para o carro. Que Deus não vai impedir você daquilo que você está fazendo. Deus não vai impedir você, irmão, do que você está fazendo. A Bíblia diz assim, ó, quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Eu estou embasando na Bíblia o meu comentário. Eu só estou trazendo para a nossa vida cotidiana a Bíblia, mas eu estou exatamente dentro da palavra de Deus. Estou me limpo fora. Quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais. À medida em que você vai convivendo com Deus, você vai convivendo com as pessoas, você vai mostrando quem você é. Não é a tua boca, são as suas ações. São as suas atitudes. Elas mostram para todo mundo quem é você. Porque Jesus, ele já conhece seu coração. Ele já sabe quem você é. Ele já sabe o que você vai fazer. A Bíblia diz que ele é onipresente, ele é onipotente, ele está em todos os lugares. Jesus é eterno, ele é o antes, o agora, o amanhã, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele sabe exatamente aonde você vai chegar, porque o Senhor conhece o futuro. Mas ele vai deixar você ir sozinho, com as suas pernas. Ele vai permitir. De novo eu vou dizer, Deus não come pato magro, só gordo. Ele deixa o pato engordar e ele vai dando a milha. E o pato vai engordando. E o pato acha que é mais esperto que todo mundo, que ninguém sabe que ele está engordando. Até ele não sabe que ele está engordando, mas Deus sabe que o pato está só engordando. Porque o pato sempre vai ser pato, irmão. O pato nunca vai ser galo no galinheiro. Não é? E o maior mal do pato é achar que é galo, mas ele não é. Ele não é. Ele até pega umas galinhas no galinheiro, às vezes nesse dia, o pato estava pegando umas galinhas lá, mas ele não é galo. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem muita gente, irmão, que pensa que é uma coisa, mas não é. Tem muita gente que acha que vai prevalecer, mas não vai. Mas não vai. Sabe, irmão, na minha vida do mundo, lá no mundo, eu conheci muita gente que achava que era esperto. Muita gente que achava que era malandro. Que achava que a sua sabedoria, a sua inteligência, ela era acima de todo mundo. E aí o cara começava a aplicar a sua sabedoria para coisas erradas, como dar golpe, roubar, fazer uma série de coisas erradas. E sabe quando ele era preso? Eu sempre
né, tinha as minhas filosofias, eu falava isso. Quando ele achava que ele era mais esperto que todo mundo, aí o cara vai preso, porque daí ele relaxa. No meu tempo, eu sou do tempo que os caras trocavam foto da identidade, irmão. Eu sou do tempo que os caras achavam uma identidade na rua, ou pegavam uma identidade do mendigo. Escute isso aqui. Abria ela com estilete e plastiquinho, soltava a foto, colava a outra, daí ela tem os furinhos lá, SP, não tem os furinhos? O cara pegava um alfinete, furava ela, fechava de volta. Na época o CPF era só um papelzinho assim, ó. E aí o cara ia no banco, abria uma conta no nome do mendigo, do cara da rua. Assim. Estelionatário fazia isso. Eu sou desse tempo. Desse tempo. Pegava de bêbado, de gente da rua, identidade, trocava. Daí ele abria conta no banco. Aí ele ia fazer crediário. Veja só, hein, Simone. Fazia crediário na loja, irmão. Isso aí vai tempo, hein? Pastor tá velho já. Os caras davam golpe fazendo crediário na loja, irmão. Comprando e não pagando. Naquele tempo a internet não existia. Ainda não. O pastor é velho, né? Telefone celular estava começando a chegar, aqueles grandão da Motorola assim. Estava começando. O negócio era no... Os caras ainda davam golpe no cartão do telefone, irmão. No meu tempo, eu sou velho, né? Entendeu? Sabe como que você pegava o estelionatário? Porque ele precisava vender as coisas que ele dava o golpe e comprava. E tinha uma pessoa que trabalhava comigo numa delegacia, e ela pegava o jornal na segunda-feira de manhã, Gazeta do Povo, ia no... Como é que é aquele negócio de anúncio lá? Classificado. Eu falava, o que você vai fazer? Ela falou, vou pegar uns estelionatários. Eu falei, mas aí? Ela falou, presta atenção aqui. Daí ela ia onde o cara estava vendendo as coisas. Vendo televisão nova, sem uso, na caixa. Motivo mudança. Ela falou, ó, esse aqui comprou no estelionato. Esse aqui. Esse aqui. Ela selecionava 3 e ligava. Falou, eu quero comprar a televisão, como é que não encontra? Chegava lá, metia a catraca, prendia, era vagabundo. Não perdia um pulo, irmão. Pensa uma mulher inteligente. Era burro. Falei, meu, isso aí é... Né? Então o cara era tão inteligente para gestar, para gerar um golpe que teoricamente foi perfeito, mas na hora mais fácil, que é na hora de vender, ele era preso. Assim somos nós com Jesus. A gente acha que é tão inteligente para fazer as coisas, para montar estratégia, para fazer... Mas irmão, mas na hora que Jesus olhar para você, ele vai saber o que você fez no final de semana passado. Aonde você esteve no verão passado. Não adianta esconder. Vem à tona, irmão. Né? Vem à tona. Começou a padecer necessidade. Quando é que a pessoa começa a se arrepender do seu pecado, irmão? Quando ela ainda tem dinheiro na conta, quando ela tem emprego, quando ela está de boa, ou a hora que ela perdeu o emprego, perdeu a sua aparência, perdeu o seu plano de saúde, não pode mais pagar a sua casa, seu carro foi embora, porque não pôde mais pagar a prestação. Todo mundo cobrando, desesperado. Aí o que a pessoa faz? Meu Deus, que cagada que eu fui fazer. Não é? Por quê, irmão? Porque ele só reconhece, ele não reconhece a parede do poço. Ele só reconhece o fundo do poço. O fundo do poço tem características que não tem a parede. Eu não vou pregar isso hoje, eu só estou passando aqui. Mas eu poderia pregar para você uma hora aqui sobre o fundo do poço. A característica do fundo do poço é diferente da parede. Porque no fundo do poço tem bichos que não tem na parede. Sabia? O fundo do poço tem bichinhos pequenininhos, coisinhas, que só tem lá no fundo. E você só encontra quando você está atolado na lama. E quando você está no poço, você olha para frente, não tem saída. Você olha para trás, não tem saída. Direita, não tem saída. Esquerda, não tem saída.
Sabe por que Deus permite que o crente vá para o fundo do poço? Porque a única saída que existe é olhar para o céu. Não tem outra. Não tem outra, irmão. A pessoa, quando está no fundo do poço, ela lembra de Jesus, mas enquanto ela está caindo, ela não lembra. Porque ela está tentando se agarrar, se segurar, se prender, travar, para ela não chegar no fundo. Não é assim? Vamos continuar. 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. 16. E desejava encher o seu estômago com bolotas ou alfarrobas, se você preferir, que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Você já conhece a alfarroba? Hoje a alfarroba é uma comida boa, né? Tem muita gente que come alfarroba e nem sabe. A alfarroba é uma espécie de uma abóbora, só que ela tem uma casca mais dura, só que ela é extremamente proteica, tem muito proteína. Só que ela é dura, você não consegue comer. Tem que? Não consegue. Não cortava-se ela, jogava para os porcos, né? O porco conseguia, mas uma pessoa, um humano, não consegue. E quando o cara ficou sem nada, ele foi trabalhar cuidando dos porcos, e a intenção dele não era, na verdade, cuidar dos porcos, assim, comer a comida que os porcos comiam. Mas aqui esse trecho traz outra lição para a gente, irmão. Outra lição. Escute bem o que eu vou falar para você. Ovelha não come comida de porco, irmão. Escute isso aqui. Ovelha não come em chiqueiro. Chiqueiro nunca vai ser a solução para você, irmão. No chiqueiro você nunca vai encontrar saída. Quanta gente que está dentro da igreja que é ovelha de Jesus Cristo, mas no meio da sua sanha resolve ir para o chiqueiro. Falar, eu vou ali no chiqueiro dar uma voltinha. Chiqueiro não tem nada, irmão, para ovelha. Ovelha não come alfarroba, ovelha não come comida de porco. Ovelha não rola na lama, quem rola na lama é porco, irmão. Aprende isso, a Bíblia fala que se você pegar um porco, tirar ele do chiqueiro, lavá-lo, colocar uma joinha no seu nariz, não é isso que a Bíblia diz? Passar um talquinho nele, quando você soltar o porco, para onde ele vai? Por quê, irmão? Porque o habitat natural do porco é a lama. A ovelha não anda na lama. A ovelha, ela está limpinha. A ovelha come pastinho fresco, aguinha fresca. Você sabia? Você sabia que a ovelha não toma água suja? Você sabia disso? Que a ovelha não toma água suja? Se a água do coxo que você colocar para ela estiver suja, ela não bebe? A ovelha só bebe água limpa. Ela não bebe água suja. Se beber água suja é porco. Se comer uma comidinha diferente é porco. E a gente precisa, aqui na Bíblia não tem identidade de gênero, né? Eu vi essa semana, eu acho que na televisão, não me lembro bem, nos Estados Unidos, um moço, numa agência federal, e ele dizia assim, I am horse, ele dizia que ele era um cavalo, né? E daí ele ficava dando pulinho assim, fazendo assim, pulando, na frente dos guardas. Daí o guarda pegou um troço de pau desse tamanho e deu nele, tá! Ele caiu no chão, levantou e saiu correndo, igual um cavalo. Na igreja não existe identidade de gênero. Ou você é ovelha, ou você não é nada. Porque Jesus veio para apacentar ovelhas. Jesus não veio para apacentar porco. Jesus não veio para apacentar bode. Jesus não veio para apacentar camelo. Não. Não. Ou você é ovelha, ou você não é nada. Não existe coluna do meio, irmão. Existe? Não. Veja o que esse texto está falando. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Por quê, irmão? Porque no chiqueiro não tem nada para você. O chiqueiro não tem nada para você. Vamos para o próximo? 17, bico. E caindo em si, disse. Quando que o crente caiu em si?
quando ele chegou no chiqueiro. Então teve um longo percurso, né? Lembra que a gente começou o texto, ele estava onde? Na casa do seu pai tinha muitos empregados. Na casa do seu pai ele comia bem pra caramba, bem tratado. Mas ele quis ir morar no... Quem que quis? Quem que quis, irmão? Ele foi tocado pro chiqueiro? Ele foi levado pro chiqueiro? Não, ele foi sozinho. Por causa das suas escolhas. Ouça bem o que eu estou dizendo para você. Bem o que eu estou te falando. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de... Qual foi a primeira coisa que ele lembrou? Quando ele estava no fundo do poço? Da comida. Por quê? Porque ele estava com fome. Fome, irmão. Ele não lembrou do amor do pai. É importante eu salientar isso. Ele não teve saudade do seu pai. Ele não teve saudade da sua casa. Ele não teve... Não! O que ele lembrou? Da boia. Porque nem todo mundo está dentro da casa do seu pai porque ama o pai. Alguns estão dentro da casa do pai só porque eles têm boia. Escute o que eu estou te falando. Isso é uma revelação do céu, isso aí hoje, irmão. Muita gente dentro da casa do Senhor, porque na casa do Senhor tem comida boa. Não é porque ele ama o pai. Mas esse cara que está dentro da igreja por causa da comida, dos benefícios que o pai gera para ele, para a sua vida, irmão, esse é um candidato muito habilitado a ir morar no chiqueiro. Muito. Muito. Porque ele não está na casa do pai porque ele tem temor, né? Ele não tem temor do pai, ele não tem temor de Deus. E quando Jesus está falando do pai, ele está falando de Deus, você sabe disso. Não é? Está falando de Deus, irmão. Esse cara que ele está falando aqui, o filho pródigo, somos nós. Eu não sei se você já percebeu isso, mas ele está falando de nós, dos gentios. Quem ficou em casa é o judeu. Eles estão na casa do pai. Nós somos os gentios. Nós somos o filho pródigo. Nós abrimos mão de Jesus Cristo e fomos para o mundo. Não fomos? Nós abrimos mãos de Jesus Cristo e fomos morar no chiqueiro. Eu tenho falado isso aqui para vocês há muito tempo. Porque tem gente que acha, eu não estou com Jesus, mas eu estou na boa. Não, tá não. Ou você está com Jesus ou você está no chiqueiro. Ou você é ovelha ou você é porco. Não tem meio termo. Jesus disse que no mundo há dois senhores. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. Não é isso que a Bíblia diz? No mundo espiritual não tem em cima do muro. Ou você serve a Jesus ou você serve o diabo. Não tem meio termo, irmão. O Deus desse mundo, o Deus da balada, o Deus do pagode, o Deus do funk, o Deus da cachaça, o Deus da cocaína, o Deus do crack, é Satanás, irmão. É Satanás. Ele é o Deus desse mundo, ele governa esse mundo. E todas as coisas que tem nesse mundo são dele, é o que a Bíblia diz. Ele é o príncipe. Quando Jesus foi subjugado por Pôncio Pilatos, ele disse, os caras te acusam de ser rei desse mundo. Ele disse, eu? Eu não. Meu reino não é daqui, meu reino é outro lugar. O príncipe desse mundo aqui é outro. Não é eu não. Mas tem muita gente que vive nesse mundo, mas pensa que serve a Deus, mas não serve. Vamos continuar. 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. O que é que veio no seu coração antes de ele tomar uma atitude? O seu pensamento. Olha aqui de novo a racionalidade sendo trazida para cada um de nós. Ele não estava mais na emoção. Porque quando o caboclo está no fundo do poço, não tem mais para onde ele correr. Não consegue mais enganar ninguém, ninguém acredita nele, ninguém mais empresta dinheiro, ninguém mais bate nas suas costas, porque ele já está no mato já. Fundou, já era. Aí ele tem que parar e falar assim, não, agora é só Jesus mesmo, não tem mais ninguém. Não é isso aqui? Então a dificuldade, a prova, as circunstâncias, as casualidades, se você preferir, elas vão levar você direto ao seu intelecto, ao seu raciocínio. Você vai parar de pensar com o seu coração.
Você vai parar de sentir, você vai parar de achar. E você vai começar a raciocinar, porque você precisa achar uma saída. E aí o seu coração sai de lado e vem o seu intelecto. Você começa a pensar, falando, não, agora o que eu vou fazer? É exatamente isso aqui. O que ele pensou? Ele falou assim, peraí, mas lá de onde eu saí o negócio era bom. Será que se eu conversar com meu pai, ele não vai me perdoar e eu posso voltar? É esse texto aqui, ó. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Porque ele estava no chiqueiro. Mas o chiqueiro fez ele lembrar do campo de pasto verde de água fresca, que é o lugar das ovelhas. E aí ele intentou no seu coração fazer um concerto com o seu pai, porque por enquanto isso aqui é apenas um pensamento. Vamos continuar no 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus. Que sentimento está no coração dele? Arrependimento. Pode haver perdão na sua vida se você não se arrependeu do seu pecado? O sofrimento faz o que com você? Faz você pensar. E quando você pensa, irmão, você lembra das coisas erradas que você fez. Sim ou não? E aí você julga se você está certo ou errado, porque você é uma pessoa inteligente. Você tira o sentimento. Você põe do lado e você traz o raciocínio. E aí isso faz você entender que você está errado, que eu estou errado, que nós estamos errados. E isso gera no nosso coração o arrependimento. A conscientização do pecado é o primeiro passo para você se arrepender. Porque somente arrependido, Jesus vai perdoar você. Se você não se arrepender, ele não vai, porque ele conhece o teu coração. Por que tem muita gente que pisa na bola e não se conserta nunca mais na sua vida? Por que você acha? Porque a pessoa não reconhece que está errado, irmão. A pessoa não reconhece que está errado. Ela sempre acha que o erro é dos outros. Ele não vê o que ele fez, porque ele não tem consciência. Ele não consegue ver que ele está errado. E ele não aceita o castigo, porque ele acha que ele está certo. Ele acha que ele está certo. Então, esse texto traz esse camarada arrependido diante do seu pai. Vamos para o 20. E, veja que primeiro ele tomou a decisão, depois ele pensou no que ele ia falar. Veja a racionalidade do texto. Nós não estamos falando de sentimento, nós estamos falando de ação. Escute isso aqui. Então, depois que ele se posiciona, que ele entende o seu erro, ele se arrepende do seu pecado, ele agora sugestiona a si mesmo o que ele deveria fazer, ou seja, ele encontrou o caminho, aí então ele se levanta e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, seu pai, ou seja, papai viu ele vindo e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Por quê? Porque o teu pai está apto a te perdoar. Mas enquanto não quebrantar o teu coração, isso não vai acontecer. Então veja o que é que gerou no coração do pai o arrependimento. Quanta gente, irmão, que não resolve a sua vida porque não toma uma atitude. Quanta gente, meus irmãos, que não muda a sua história porque não quer sair do chiqueiro. O cara estava no chiqueiro com fome, mas ele estava pensando em sair de lá. Então, estar ou não no chiqueiro não é a causa. Porque talvez você nunca tenha ido no chiqueiro, mas a maioria já foi. E sabe como é um chiqueiro, e ninguém quer voltar lá. Então, quando você chega no chiqueiro, é o momento, ou seja, você chega na fase final da sua vida, que é o chiqueiro, que é o pecado, que é a mentira, que é o abandono,
que é o, não sei, a gente está falando aqui de maneira figurada, né? Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, o que você está pensando, eu não sei. Eu estou trabalhando aqui de maneira figurada, é você que vive, que está vivendo essa palavra. Então, quando você chega no chiqueiro, irmão, é o fundo do poço, é o momento da virada. Ou você se arrepende do seu pecado, muda e vai transformar sua vida, ou você vai morrer porco. A opção é sua. De novo eu vou dizer, você tem livre-arbítrio e faz o que você quiser. Agora saiba que a tua atitude tem consequência para o resto da tua vida. A tua atitude tem consequência para o resto da sua vida. E o Senhor vai te dar livre-arbítrio para você fazer a escolha, você que escolhe. Não é? Eu tenho dito para vocês que uma arma, ela não mata ninguém. Quem mata as pessoas são as pessoas. Eu já disse isso aqui para você. Você que escolhe. O carro, ele não bate sozinho nos outros. Quem bate é o motorista, não é o carro. Então, o carro, ele é conduzido pelo motorista. Ah, mas o meu carro... Não. Quem fez a opção, de novo eu vou dizer, de ligar a setinha e sair para ultrapassar foi você. Consequência é sua, na sua vida. Você vai gerar consequência nos outros, porque se você morrer, vai ter um problemão na vida de todo mundo. Não é? Mas você gerou isso. Seu coração gerou isso. 21, Pico. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu. O que é que ele mostrou? Qual é o sentimento aplicado no texto? Submissão, arrependimento, sabedoria. A guria sabe, irmão, não é? Sabedoria, submissão, arrependimento. Porque quando o pai vai conversar com o filho que fez alguma coisa errada, quando você está conversando, você está vendo se a pessoa está arrependida ou não. Sim ou não? Você percebe como isso? Na entonação de voz da pessoa. A pessoa está falando com você, você sabe se ela está arrependida, se ela não está. Você acha que o pastor não sabe quando está conversando com a ovelha? Que a ovelha pecou, fez uma bobagem, vem conversar com o pastor, eu preciso que você ore, eu quero me confessar. Não, beleza, vamos lá, senta olho no olho. Eu sei se você está mentindo. Acredite, eu sei. Acredite nisso. Eu sei quando você está mentindo. E é muito fácil de identificar o teu comportamento, o meu comportamento. É fácil. É muito fácil. Se não fosse ainda, tem o Espírito Santo que fala. Não é? Então, o arrependimento do filho que havia ido embora, perdido tudo, trouxe ele novamente à presença do pai. 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. A Bíblia diz, tem o simbolismo disso, eu vou passar rapidinho, só para não passar batido. A roupa significa a tua dignidade, a tua santidade. Você está com a roupa suja, significa que você está em pecado. Você está com a roupa limpa, significa que você está perdoado. É um simbolismo. Então, trazer uma roupa limpa significa que o pai perdoou o seu pecado. Amém? Primeira coisa. Segunda coisa, coloca na sua mão um anel, significa um pacto, uma aliança. Então, quando você recebe o anel, significa que o pai está restaurando com você a sua aliança. Amém? Terceira coisa, uma sandália nova nos seus pés. Qual que é o simbolismo? Uma nova caminhada. Que aquela sandália já está torta, você já está, né? Aí joga fora, põe uma nova, você, opa. Então é o simbolismo das três coisas. O perdão, a restauração da promessa sobre a sua vida, e agora você vai andar num novo caminho. Amém? Vamos no próximo, 23. Trazei o bezerro cevado e matai e comamos e alegramos. Que esse texto aqui é extraordinário. Pois eu falo que Deus adora um churrasco, os caras brigam comigo, né?
Veja bem, irmão, o Senhor não disse trazei logo aqui a galinha e fazer um molho. Ele disse isso. Trazer aqui o peixe e vamos fazer um peixe cozido. Ele falou isso? Não, irmão. É churrasco, varão. Pena que naquele tempo ele não tomava mate, né? Porque senão ia falar, traz o mate, mata o bicho. Já ia tomar um mate e comer um churrasco. Olha aqui, ó. Trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegremo-nos. Significa que quando nós estamos comendo, nós estamos nos alegrando. Simboliza também a fartura, simboliza também estar na presença de Deus, fartos, cheios, não é? Avolumados. Uma série de coisas, mas vamos deixar para depois. Vamos no 24. Não posso demorar que o texto é longo, senão a gente vai se atrasar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a... Quem que se alegrou, irmão? Quem se alegrou? Porque veja que essa frase, esse texto, ele está no plural, não é no singular. Então não foi o pai que se alegrou, o pai já mostrou que ele estava feliz. Agora, quem é que se alegrou quando o filho chega? Os empregados. Os empregados. Porque o irmão ficou puto. O irmão ficou chateado. O irmão ficou bravo. Não é? É ou não é? É. Pastor, você não vai falar nada desse verso? Eu vou falar. Nem todo mundo se alegra com a tua vitória, irmão. Nem todo mundo se alegra quando Deus levanta você. Sabe por quê? Porque as pessoas têm o péssimo hábito de acusar você pelo teu erro, pelo teu pecado. Olha lá, saiu, gastou tudo com as gurias. Queimou tudo, encheu o rabo de cachaça, fumou maconha 3 semanas. Agora diz que está arrependido, vai voltar para a igreja. Não é isso que os caras falam? Adulterou, se perdeu, abandonou 5 anos, crack, cocaína, uísque, tráfico. Aí agora voltou, está sentado aí, ó. Agora quer pregar o evangelho. Não é isso que as pessoas falam? Quem não é crente fala assim, engraçado, que a gente fica vendo essas histórias de pastor, só tem ex alguma coisa. É ex-traficante, ex-bandido, ex-gay, ex-isso. Não tem nenhum bonzinho aí na igreja. Você já percebeu isso aí? Sabe por que isso acontece? Eu vou contar para você. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundará a graça, irmão. A glória da segunda casa vai ser muito maior do que foi a glória da primeira. Vamos para frente. 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as... Mas os caras não falam que dançar é pecado, irmão? Tem umas igrejas aí que falam que você não pode ir na festa e dançar, que isso é coisa do diabo e não pode. Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmão? Tá com medo de falar? Fala! Os irmãos vão nessas festas aí e põem um forró e fica lá. Isso é coisa do diabo, mas olha o que a Bíblia diz. E quem está contando essa parábola é Jesus, irmão. Esse texto está em vermelho na Bíblia, porque é Jesus que está contando. E Jesus diz que eles estavam felizes e um símbolo da alegria é a festa e a dança. Mas não é na igreja, né? Você já sabe. É em casa. Na festa. Não é na igreja. Você já sabe disso, né? Vamos embora. 26. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que é isso aí? Não é assim que as pessoas fazem? Quando ele chega, tá aquela alegria na igreja, ele não tem coragem de olhar no teu olho e falar. Ele vai para os outros. Falou, quem que deu esse carro aí para ele? Quem que deu esse negócio aí para ele? Ele não tem coragem de olhar nos seus olhos e ver a sua vitória, irmão. Ele não tem coragem de olhar nos seus olhos e ver a alegria. Porque as pessoas, elas não querem ver a sua alegria.
As pessoas não querem ver você feliz. As pessoas não querem ver você mais que vencedor em Cristo Jesus. As pessoas querem ver você no buraco, querem ver você no chão, querem ver você ferrado, porque é isso que eles esperam de você. Mas o que eles não entendem, irmão, é que a gente é meio que semente, né? Quando enterra, a gente cresce as raízes e volta mais forte. As pessoas não sabem disso, irmão. Vamos continuar o texto, vamos lá. 27. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. 28. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. 29. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Não é assim que as pessoas são, irmão? Quando ele vai orar para Deus, fala: Jesus, mas eu estou aqui na igreja há 20 anos, orando e jejuando, e estou andando de bicicleta. Aí vem aquele cara, entra na igreja, está aqui faz 1 ano só, Jesus, que ele está aqui, começou a fazer as campanhas aqui, você já deu um carro novo, o cara já comprou casa, a empresa do cara só prospera, e eu, Jesus? Não é isso aí que as pessoas falam? E vai continuar falando, irmão, porque Deus não abençoa esse tipo de gente, porque é um crente invejoso. Ele acha que Deus tem a obrigação de dar para ele a mesma coisa que Deus dá para você, sabia, irmã Dina? Mas ele não tem obrigação não, irmão. Porque o livro de Salmo diz que aquilo que é de Deus, ele dá para quem ele quer. Que Deus enriquece a quem ele quer e empobrece a quem ele quer, porque ele é Deus. E as pessoas acham que tem direito. Quanta gente anda por aí reivindicando de Deus as coisas. Ah, Senhor, isso aí não é justo. Conhece esses crentes? Ah, Senhor, porque isso não é justo. Porque o Senhor faz isso, faz eu, Jesus. E você vai se converter, irmão. Vai orar, vai limpar teu coração. Quem sabe Jesus passa a ouvir a tua oração, irmão. Quem sabe? Olha aí. 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, 2 pontos, irmão, isso aqui é ouro, isso aqui vale ouro, presta atenção. Filho, tu sempre estás, e todas as minhas coisas são. Sabe o que Deus está falando? Ele falou: cara, usa o que você tem. Usa aquilo que Jesus deu para você. Jesus começa a abençoar as pessoas, escute isso. Aí sabe, em vez dele ir jantar, ele guarda. E Jesus deu R$100 para você, irmão. Hoje não, vamos aumentar, que R$100 não dá para jantar mais, né? Simone, não dá, né? Não dá. Jesus te deu 300, irmão. 300 já dá, né? Já, 300 já dá. Jesus te deu 300, irmão. E aí você fala: nossa, 300, mas eu devo 1.000 segunda-feira. Se eu guardar, não vou pagar as contas. O que será que eu faço? Jesus, eu vou pegar esses 300 aqui, vou tirar meus 10%, vou devolver na igreja os 30%, e esse 270 eu vou fazer um churrasco para toda a minha família e nós vamos dar glória a Deus, porque eu sei que segunda-feira o Senhor vai prover os 1.000 que eu preciso, porque isso aqui não faz diferença. Não é isso aqui que Deus está falando, irmão? Quanta gente que deixa de viver o dia de hoje porque está preocupado com o dia de amanhã. E amanhã morre. Não acorda de manhã cedo porque morreu. E aí não comeu o churrasco e deixou o 300 e alguém veio comer o churrasco no lugar dele. Porque quem achou é dono. Você sentiu que eu não estou falando do churrasco, né? Você entendeu, né? Você entendeu? Ah, nem de 300, né? Você está entendendo a mensagem aí, né? Você está entendendo a mensagem, irmão. Ah, nós não estamos falando de churrasco, né? Nós estamos falando de viver abundantemente o dia de hoje, irmão. Viver aquilo que Deus te deu, a alegria que Deus te deu, as possibilidades que Deus te deu. Viver aquilo que Deus colocou para você viver, irmão. Parar de rancor, de tristeza, de inimizade, de confusão. Tanta gente tem tudo à sua disposição, irmão. Tem tudo, irmão. Para de brigar, faz uma pipoca, vai assistir um filme com a tua nega lá, senta no sofá.
Vai dar um glória a Deus com a tua mãe, com o teu pai, com o teu cachorro, não interessa. Vai ficar em paz, irmão. Aí Jesus te deu um bom sofá, te deu uma televisão legal, te deu um Paramount. Que agora Netflix nós estamos, né? Deu um Paramount para você assistir um filme legal. E aí, em vez de você sentar lá no teu sofá bem gostoso, estourar uma pipoca, tomar uma Coca-Cola gelada, dar um glória, assistir um filme, né? Eu lembro quando nós era pobre, que o nosso sofá não dava para deitar, irmão. Que ele tinha aqueles pau no meio assim, ó. Você sentava, ficava com a bunda para baixo, dor nas costas, colocava um travesseiro, não ajeitava. Vocês não viveram isso aí? Eu vivi isso aí, irmão. Ô, irmão, sangue de Jesus tem poder. Agora Jesus deu aquele sofazão. Glória. Tudo bem que o sofá agora é um preço de um carro, né? Mas é bom, né? Hoje você vai comprar um sofá, é 7 mil, 8 mil. Misericórdia, né, irmão? Jesus. Eu, como sou zoiudo, queria comprar um sofá novo para pôr no meu quarto, porque o meu estava muito pequeno e duro. Aí eu fui na loja, olhei e falei, nossa, que lindo, sentei, estiquei meus pés, grandão. Falei, esse é do jeito que eu quero. Falei, moça, eu vou levar esse sofá, quanto que é ela? 15 mil. Não quero mais. Quanto? 15 mil. Falei, sangue de Jesus tem poder. Né? Tá feio esse negócio de sofá aí, tá? Né? Cara, você tem um sofá bom, irmão, você tem todo conforto. Quem sabe até um ar-condicionado, hoje estava um calor, né? Liga lá o ar-condicionado, relaxa. É isso que a Bíblia está falando, irmão. É disso aqui que a Bíblia está falando. Para, irmão. Para. Sossega teu facho. Respira. Respira, irmão. Respira. Eu essa noite tive um sonho. Faz tempo que eu não sonho mais. Que esses dias, meus dias têm sido tão tribulosos que nem sonho tenho tido. Mas essa semana, antes de ontem, Deus me deu um sonho. Hoje Deus me deu um sonho. Eu sonhei que eu estava entrando numa casa velha, nova. Eu estava comprando uma casa. Eu sonhei essa noite. Eu não sei o que é isso aí não, mas vai vir um mistério aí, você pode ter certeza. E era uma casa grande, numa cidade diferente que eu não conheço. Eu entrava, estava Shirley, a Manuela, a galera comigo, e a gente entrava, era uma casa abandonada, estava sujo, era muito grande a casa. E a gente estava entrando ali, e eu falava, nossa, que legal essa casa, eu acho que a gente tinha comprado, mas não tenho certeza, mas enfim. E aí a gente acendia as luzes eram todas azul, pintada de azul, e eu falava, Manuela, vamos comprar uns focos novos para nós colocar aqui, para iluminar bem, não sei o quê. Eu ia na parte de trás, assim, tinha um jardim daqueles de inverno, tinha uns pés de jabuticaba bonito. Eu falava, nossa, que coisa mais linda. Tem até uns pés de jabuticaba. Por que será que ninguém quis morar aqui? Eu falava. Daí quando eu estava entrando, eu escutava o barulho do chuveiro. Sabe chuveiro a gás, que faz aquele barulhão, aquele chuveirão. Daí eu falava, credo, mas não tem ninguém aqui, por que esse chuveiro está fazendo barulho? Quando eu entrava, tinha uma mulher tomando banho, cheia de tatuagem, de costa. E eu olhava para ela e dizia, demônio. É por isso que ninguém vem morar aqui, porque você está aqui nessa casa, sua miserável. E ela grunhia assim, igual um bicho, assim, sabe? Era um bicho que estava lá, irmão. E eu falei, mas aqui você não tem vez não, miserável. Eu levantei as minhas mãos e comecei a orar, irmão. Olha o meu sonho. Jesus, manda fogo aqui agora, queima esse diabo. Em nome de Jesus, Satanás, sai ele. E o chuveiro desligava. Aí eu virava para o e dizia, oh glória, agora é nosso. Ninguém vai impedir você de tomar posse daquilo que Deus deu para você, irmão. Ninguém vai tirar de você a bênção que Deus deu para você. Preste atenção. Preste atenção. Deus é fiel. Deus é fiel. E eu quero que você entenda, aprenda e escute isso. Deus é o nosso Deus, é o Deus da segunda chance. E Deus está dando a segunda chance para pessoas que estão aqui hoje. Vão ter a sua segunda chance. Aproveite bem ela. Fica de pé que nós vamos orar. O nosso Deus é o Deus da segunda.
Feche seus olhinhos. Abra suas mãos, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero lhe pedir hoje a tua bênção. Eu já preguei a tua palavra, eu já entreguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, não estou levando nada embora, Jesus. Tudo que o Senhor pôs eu falei. Mas eu quero pedir hoje a tua bênção sobre a nossa igreja, sobre a nossa congregação, sobre os nossos irmãos que estão conosco hoje na nossa igreja virtual. Estamos em mais de 8.000 pessoas no nosso culto. Eu quero te pedir, papai, em nome de Jesus Cristo, que cada irmão, Senhor, que está conectado comigo, os que estão na igreja, os que estão na igreja online, cada um deles, seja agora, meu Deus, alcançado pelo teu milagre, em nome de Jesus. Meu Deus, aqueles que estão aqui hoje vieram com essa intenção de receber de ti uma segunda chance, que estão aqui hoje como o filho pródigo, Senhor, que entenderam que precisam ser ovelhas, que precisam viver com Jesus, que querem viver com Jesus, e que a sua primeira escolha não deu certo. As consequências foram drásticas. Mas hoje, conscientes disso, vem à tua casa para buscar de ti a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nessa noite nos tocar, nos alcançar com a tua misericórdia, nos alcançar, Senhor, com o teu amor, nos abençoando em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha dar nas mãos dos seus filhos aquilo que eles têm orado e aquilo que eles têm buscado diante de ti. Que o teu anjo, Senhor, que já está no meio da congregação, possa nessa noite entregar a cada um daqueles que crê e busca aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Em nome de Jesus. Que a bênção que o Senhor preparou para essa noite possa ser entregue em nossas mãos. Que o Senhor possa contemplar o nosso coração, porque a tua palavra diz que o Senhor o contempla. E que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo, Senhor, com a tua presença. Põe, Senhor, a tua mão sobre as nossas vidas nessa noite e nos abençoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Que estas pessoas possam fazer como o filho pródigo, ir lá no chiqueiro onde estavam, tomar uma decisão, se posicionar e voltar para a tua casa, voltar para a casa do Pai, de onde saíram. Não deveriam ter saído, mas fizeram essa opção, e por muito tempo, Senhor, andaram fora, perdidos, até chegar à casa dos porqueiros. Mas nesta noite o Senhor fala forte ao meu coração, que muitos que estão ouvindo essa mensagem, ainda longe, estão se levantando para decidir no seu coração voltar à casa do Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça-os, que o Senhor abençoe-os, cada um deles, para que eles tenham força para voltar, Senhor, para que eles tenham coragem para voltar, porque muitos, o Senhor me mostra, já tem o seu discurso prontinho já. Prontinho. Mas agora é o momento de se levantar e voltar, diz o Senhor para você. Eu estou falando com pessoas aqui, o Espírito Santo está me revelando, eu preciso falar. Muitas estão na igreja virtual, estão na internet. E você já sabe que está errado, já sabe que errou. O arrependimento já veio ao seu coração, você já conversou com Deus. Você já tem a consciência. E agora só está faltando a coragem. E o Espírito Santo está dizendo que Ele te fortalece hoje
para que você tenha coragem de se levantar e voltar à casa do teu Pai, que te espera de braços abertos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua bênção esteja e permaneça sobre a nossa igreja. Amém e amém. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sente-se, por favor. Tome o teu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês vieram, que vocês trouxeram, né? Se trouxeram. Levante a sua mãozinha aí. As irmãs vão entregar os envelopinhos para vocês. E aí você vai poder deixar a tua oferta, o teu dízimo, caso você tenha trazido, né? Você também que está em casa aí, o Gabriel já vai disponibilizar os dados bancários da igreja para você enviar a sua oferta, seu dízimo, caso você queira também. Glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. Oh, glória, aleluia, Deus é bom. Oh, glória. Eu vejo o Espírito Santo colocando uma flor na sua mão. E o Senhor falou assim, ó, diga para ela que eu vou dar um presente. Olha, que fofo, né? Esse Deus é um fofo, né? Nosso Deus é um fofo. Meu Deus, esse nosso Deus é um fofinho. Isso que eu amo Jesus, né? Jesus é lindo. Oh, glória. Aleluia. Venha, filha, fazer a oração. Que hoje você está vestida de pastora, hoje vem aqui. Ai, Jesus. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, que o Senhor possa estar abençoando todos os dizimistas, todos os ofertantes da Tua casa. Senhores, aqueles que aqui estão e também aqueles que estão ofertando e dizimando através da internet. Que da mesma forma, meu Deus, que eles possam ser abençoados pelo Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha estar repreendendo, Senhor, o devorador, o migrador da vida do Teu povo. E que o Senhor venha estar multiplicando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Quem trouxe essa oferta, seu dízimo pode se levantar por gentileza. Amém, irmãos? Lembrando que amanhã tem oração na igreja, às 8 horas da noite. Todos que queiram vir estão convidados. Aberto a todos. Amém? Vamos nos colocar em pé, então, para que encerremos o nosso culto. Em nome de Jesus. Vamos estar fechando os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar guardando, Pai, dentro dos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, da mesma forma, Pai, eu te peço aqui nessa noite, que o Senhor possa estar guardando, meu Deus, os nossos caminhos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que não venhamos a nos desviar, a sair da Tua casa, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, abre os nossos olhos espirituais. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Senhor, nos dá o discernimento, Pai, do Teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que não venhamos a ser enganados, Pai, por Satanás. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e assim, Pai, como consequência, venhamos nos desviar, Pai, da Tua casa, dos Teus caminhos, dos Teus ensinamentos, Pai. E venhamos a parar em chiqueiros, meu Deus, se alimentando, Pai, de tudo aquilo que não foi feito para cada um de nós. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda, Senhor, os nossos caminhos. Guarda, meu Deus, os
os nossos dias, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, vem nos direcionar, Pai, só pelo Teu caminho. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, Senhor. Guarda a nossa boca, Senhor, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Meu Deus, que todos venham estar sendo direcionados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que ao sentirmos, Pai, possamos sentir o Teu amor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que ao falarmos, venhamos a falar do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, vem nos converter todos os dias. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que todos os dias seja uma oportunidade, Pai, de transformação para os Teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que todos os dias as pessoas ao olhar, Pai, para a Tua igreja, para os Teus filhos, Pai, possam ver a Tua luz. Meu Deus, em nome de Jesus, ao abrirmos as nossas bocas, Pai, que as pessoas possam escutar a Tua voz, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, guarda, meu Deus, cada familiar aqui representado. Guarda, meu Deus, em nome de Jesus, cada lar aqui representado. Senhor, vem entrar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com a providência, Pai, em tudo aquilo que os Teus filhos têm apresentado diante do Senhor. Não deixa faltar alimento, Senhor, não deixa faltar provisão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada lar com tudo aquilo que eles precisam. Entra, meu Deus, em cada casa, Pai, trazendo, meu Deus, a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Aonde está a discórdia, meu Deus, que venha reinar a Tua paz. Meu Deus, onde tem uma doença, Senhor, que chegue, Pai, a Tua cura. Meu Deus, em nome de Jesus, onde tem alguém cativo, Pai, que chegue, Pai, a Tua liberdade, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Cuida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dos nossos idosos. Dá a eles saúde, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a sua mente, Pai, para que venha ser sadia, Deus, em nome de Jesus. Guarda, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, os esposos, as esposas, os casais, meu Deus, em nome de Jesus. Vem guardar também, Pai, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Livra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, de toda a armadilha de Satanás, Pai, nas escolas, Pai, no caminho das escolas, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa as nossas crianças, Pai, que elas sejam crianças fortes, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que elas venham a passar, meu Deus, por esse mundo, crescer e ser uma bênção diante da Tua presença. Senhor, abençoa também, Pai, nessa noite, todos os nossos obreiros, obreiras, diáconos, Pai, diaconisas, Senhor, presbíteros, pastores, pastoras. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, alcança as nossas moderadoras, Pai, nos seus lares que estão aqui conosco nessa noite. Alcança toda a equipe dessa igreja, Pai, que tem se esforçado, meu Deus, para que esses cultos venham acontecer, para que essa igreja, meu Deus, esteja em pé, Pai, alcançando tantas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. É assim que eu oro ao Senhor nessa noite, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Abra suas mãos, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem amém. Em nome de Jesus.